Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Amém? Amém. Hoje eu vim falar um pouco sobre Deus. Vim falar um pouco sobre Deus Mãe. Mentira, brincando. Só vou descontrair um pouco. Gente, vocês já ouviram isso? Vocês já procuraram saber o que é isso? Já viram essas lorotas por aí? Tem gente que acredita nisso, né? O conceito aí. É bom procurar muito, né? Pra não ser corrompido por aí. Mas tem gente que acredita. É verdade. Hoje eu vim falar sobre um pouco sobre o que é Deus. Amém. E aí, quando eu me vi pensando sobre esse tema, pensando no que eu ia falar, eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar sobre a Bíblia inteira? Ou eu vou dar a Bíblia na mão de cada um e falar, lê um pouco aí que você vai conhecendo. É um pouco complicado, como o irmão Naldo diz, é complexo demais para eu falar aqui 40 minutos e vocês saírem entendendo tudo que vocês precisam saber. Eu acho que quando a gente medita sobre o que Ele é Deus, sobre o que é Deus, Ele é muito mais do que a gente pode descrever, né? Eu vou tentar aprofundar um pouco sobre quem é a essência dele aqui com vocês hoje, sobre a sua palavra, sobre a sua criação. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus ele é um ser real e que ele não é apenas um conceito ou uma forma distante, como algumas religiões tentam colocar. Algumas religiões, como até o próprio Mateus já citou algumas vezes aqui, acreditam que ele é uma energia, uma força superior, e o que a gente precisa entender é que ele é real. Amém. Que ele não está tocável aqui pra gente, mas que ele é real, que a gente tem que ter fé e acreditar que ele é real. Que ele está aqui entre nós a todo momento. E também que ele deseja um relacionamento conosco. Amém. Glória. Você tem que desejar ter um relacionamento com ele e ele deseja ter um relacionamento conosco. E aí a gente tem que conhecer um pouquinho sobre ele, porque você se relaciona com alguém que você não conhece? Você chama pessoas para dentro da sua casa, quem você não conhece? Ou você abraça, tem contato com pessoas que você não conhece? Pelo menos na maioria das vezes não, a gente evita. E é assim que tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. Você tem que conhecer Ele, você tem que buscar conhecer Ele. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês, falar sobre alguns adjetivos. Gente, meu cronômetro parou aqui, e como que a gente pode ter um relacionamento com Ele? Enfim, dentro da Bíblia, em vários momentos a gente vê Deus colocado como alguns adjetivos, por exemplo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fidelidade. E é sobre isso que eu vim falar um pouco com os irmãos aqui. São algumas características atribuídas a Deus e que eu vou contar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu espero que não fique por aqui, que os irmãos, quando cheguem nas suas casas, sentem e tentem conversar mais com ele e conhecer um pouquinho mais sobre ele, cada vez mais, amém? Amém. Eu vou começar falando sobre Deus, o Criador de tudo. Eu queria que o Mateus abrisse em Gênesis 1, que é o primeiro versículo, basicamente, da Bíblia, desse livro. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo. Ele deu origem a todas as coisas, Ele trouxe a existência, a vida, Ele trouxe a existência ao mar, a luz que a gente conhece, o sol, as estrelas, e tudo que a gente vê por aí de tão encantador. Quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa simples informação carrega uma profundidade da gente entender que ele é dono de tudo isso, porque foi ele que criou com suas próprias mãos, com o seu próprio poder,
com seu próprio propósito, ordem, perfeição. Então, ele trouxe onde havia trevas, luz, e em Gênesis 1:3, né, ele fala sobre houve luz. E a criação, ela é isso, ela nos lembra da ordem de Deus e sobre o quanto ele tem um poder infinito, uma beleza, uma delicadeza no olhar, em cada detalhe que ele fez, assim. E ele também cria outra coisa que todo mundo conhece, ele cria nós. Ele cria eu, ele cria os meus braços, as minhas pernas, ele desenha o meu cabelo, ele desenha cada parte do meu corpo. E assim como ele fez, a gente nasceu assim, né? Perfeitos, cada um a imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso significa muita coisa. Isso significa que quando ele fala que nós somos a imagem dele, nós possuímos qualidades parecidas com as deles. Ele coloca criatividade na gente, coloca amor, ou pelo menos a capacidade de amar. Ele coloca moralidade, coloca tanta coisa. E é muito bonito a gente saber e entender que quando a gente fala sobre Deus e sobre a nossa criação, Ele esteve presente nos momentos onde eu nasci, nos momentos em que cada um nasceu aqui, na nossa respiração, no nosso poder de movimento, porque Deus é uma infinidade de coisas, mas talvez a mais bonita delas seja todo esse poder que Ele carrega, que Ele demonstra para conosco. Amém. E, bom, Deus não só nos criou, mas Ele continua sustentando a sua criação. Em Colossenses 1, dos 16 ao 17, ele afirma que todas as coisas foram criadas por Ele e nele subsistem, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então, mesmo o mundo sendo tão grande e uma criação tão perfeita e que a gente insiste em destruir por aí, ele continua mantendo tudo em perfeita harmonia. E é isso que eu tinha para falar um pouco sobre a nossa criação. E eu queria falar um pouco também com os irmãos agora sobre o quanto Deus é santo. E a santidade de Deus é uma das características mais marcantes, eu diria. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso é dito em Isaías 6:3, da qual Mateus já sabia onde estava. Diziam em voz alta, uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a santidade de Deus significa justamente que Ele é totalmente puro e que Ele é totalmente separado do pecado. Ele é igual, Deus e o pecado é igual água e óleo, eles não se misturam e eles se permitem uma barreira onde eles não conseguem se misturar. Já que Ele é separado do pecado, então isso significa que Ele basicamente é separado de nós, ou que Ele não quer estar com a gente. Porque, sinceramente, eu sou uma pecadora, e eu aposto que todos aqui também. Cheios de pecados, a gente erra o tempo todo, a gente está sempre por aí fazendo coisas erradas. E isso é errado, né? Porque a santidade dele é tão grandiosa que, apesar de ninguém poder se aproximar dele sem ser transformado, Ele está o tempo todo nos convidando a mudar, nos convidando a estar presente com Ele, a estar querendo mais sobre Ele. Eu queria ler 1 Pedro 1,16. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então é mais uma vez onde ele fala, onde ele convida, chamando nós à santidade. Ele nos capacita a viver uma vida por meio de Jesus Cristo. Então, por que nós não aproveitamos isso? Ele está pedindo, por favor, venham, sejam santos comigo, porque ele quer estar próximo da gente. Apesar dele não se misturar com o pecado,
que é basicamente tantas partes nossas do pecado, né? Mas Ele não quer se misturar com essa parte. Ele nos convida a mudar, a sermos santos, a queremos uma vida com Ele, a estarmos próximos. E essa é uma das partes da santidade de Deus. Porque Ele é santo, Ele é perfeito. E apesar de Ele ser separado do pecado, Ele não está separado da gente. Amém? Glória a Deus. Amém. E temos também que Deus é amor. E quando a gente fala sobre Deus é amor, talvez seja um dos principais e mais simples adjetivos que a gente fala de Deus, né? Às vezes a gente pergunta até para as pessoas que não congregam, ou pessoas que não são cristãs, e quando você pergunta, o que é Deus para você? Deus é amor. E tem a igreja também, Deus é amor. E é um adjetivo, assim, talvez o mais citado. Ele sempre fala, Deus é amor, Deus é lindo, e Deus é, enfim. O fator principal de Deus ser amor também é porque Ele é um amor misericordioso. Quem estava aqui presente ontem ouviu sobre a palavra do pastor, e o pastor também citou como nós também devemos ter um amor misericordioso, assim como o de Deus, porque Ele é amor. Ele deu o seu único filho e para morrer por nós. Imagina você dar o seu único filho. Eu duvido muito que alguém aqui tenha essa coragem. E se não fosse essa misericórdia, esse amor enorme, o que seríamos de nós no final das contas, né? Mateus, pode abrir para mim, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É exatamente isso. Deus é amor, né? Ele é tão simples, mas às vezes a gente ignora esse fato, porque tá banal, porque é falado na boca do povo, porque simplesmente enfim, essa é a verdade, né? O amor tem que ser um dos fundamentos da nossa fé. Amém. E o amor de Deus, ele não é limitado pelas nossas falhas, né? Ele nos ama incondicionalmente, independente de como nós somos. E, como eu disse, o maior exemplo, com certeza, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mesmo nós quando éramos pecadores, Ele continua nos amando. Imagine se cada erro, se o amor de Deus estivesse preso dentro de uma garrafa. E a cada erro que nós fizéssemos, a água dessa garrafa fosse diminuindo um pouco. Provavelmente daqui, talvez, quem teria o amor de Deus seria Yasmin. E olhe lá, né? Eu estaria lascada, como diz o pastor. Eu, miserável do jeito que sou, eu já tinha ido já. Ele nos amou, né? E teve a iniciativa de nos salvar, igual diz Romanos 5,8. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sermos ainda pecadores. E além de tudo isso, dessa forma tão grande que eu nem consigo explicar, o amor de Deus também é ativo, né? Ele nos protege, igual diz Salmo 91,4. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. E até aquele louvor, né? Ele cobre de suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Eu não temo sono noturno, nem certo que vou de defesa que antes da escuridão. E ele fala sobre milhares de vezes que ele foi protegido ali, né? Amém. E ele nos protege constantemente. Eu brinco que toda vez que eu saio, eu oro, eu imagino ali uma cúpula azul em volta de mim, e é a presença de Deus, que nada vai Deus ir me protegendo aí todos os dias que eu saio de casa e que eu volto, amém? Amém. Amém. E assim na disciplina também. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas Deus, ele tem amor também na nossa disciplina. Assim como a família tem amor pelos seus filhos, ou como a gente tem amor pelos nossos amigos, a gente dá uma bronquinha às vezes e fala, pelo amor de Deus, faz isso, ou anda dessa forma, faz isso que é melhor para você. Deus, ele também tem amor nas suas correções, no jeito de falar com a gente, e ele corrige a gente pelo nosso bem, amém? Amém. Glória a Jesus. 4.
Deus é todo poderoso e onipotente. E assim como há limite no nosso cartão e no de vocês também, no poder de Deus não há. Ele é ilimitável, diferente das nossas faturas. O poder de Deus ele é imenso. Ele é, como eu já disse, sobre toda a criação, sobre todo amor. Ele engloba tudo isso que eu já falei. E Deus é exatamente a pessoa que fez a terra e os céus apenas com palavras. E o que a gente faz com palavras? Nós mesmos, seres humanos, a gente ofende e olha lá. Porque dependendo da pessoa que você for ofender, você não deixa nem ela ofendida. Então, eu queria abrir Jeremias 32:17. Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Então, Deus ele realizou milagres no passado, assim como ele realiza milagres hoje em dia no seu poder. Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez milagres com alimentação e são coisas que, se a gente pensar bem, são coisas que tocam muito o ser humano, né? Ele demonstra seu poder, assim, em pequenas coisas, mas em coisas que mexem muito com o ser humano, porque se a gente parar para pensar, quando a gente pensa numa utopia, assim, talvez, do mundo e tal, a gente pensa o quê? Talvez na extinção da pobreza, da fome, e o milagre de Deus de ter colocado, multiplicado pães, assim, são coisas que mexem com a gente, né? São coisas que a gente olha e sente o poder de Deus e a gente fica arrepiado. Porque quem dera que o mundo não tivesse mais fome, né? Mas ele mostra com o seu poder as maravilhosidades que ele pode fazer, que ele fez aqui também, né? E ele continua realizando milagres até hoje. E o principal deles é porque Deus continua operando na vida de pessoas. É tão bonito também quando você vê uma pessoa que muitas vezes estava perdida, mas que ela se encontrou em Jesus Cristo. É tão bonito ver aquelas pessoas que têm aquele primeiro amor e sentem a sede de chegar aqui e elas querem louvar e elas querem conhecer mais. E muitas vezes elas têm mais vontade que a gente, que está todo dia aqui na igreja, porque elas estão conhecendo e estão tentando se alimentar, estão se apaixonando por aquilo, sendo seduzidas pelo amor de Deus, sendo envoltas por aquela vontade, por aquele poder. E é como se elas estivessem ali mergulhando em um mar de ideias. É como se você desse um livro de contos de fadas para uma criança, porque é isso que ele fala, né? Que para você se aproximar de Deus, você tem que virar uma criança, você tem que ter aquela sede de conhecer, de buscar, aquela sede de curiosidade, de poder ficar perguntando para o pai, para a mãe, o que é aquilo, como que desenha isso, como que faz isso. E são coisas muito simples que a gente não é ensinada quando a gente é pequeno. A gente conhece e a gente fica apaixonado por todos esses detalhes que é o nosso Deus, né? Amém. Glória a Deus, isso é Deus. O próximo detalhe é que Deus é onisciente e Ele é onipresente. E Deus ele sabe tudo sobre nós, né? Ele sabe sobre os nossos desesperos, o nosso amor, qual que é a nossa motivação, quem a gente gosta, quem a gente não gosta, o que a gente quer fazer hoje. Ele provavelmente conhece minha comida favorita, minha cor favorita, coisas que às vezes eu queria que as pessoas soubessem e elas não sabem, mas ele sabe. Verdade. Eu queria que os irmãos abrissem Salmos 139, do 1 ao 4. Tá. Gente, eu não passei a minha pregação com o Mateus, ele só conhece muito. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo me conhece. E é bom saber que Ele me conhece dessa forma. Amém. Porque quando eu estou ali para fazer alguma coisa, ou talvez para errar, Ele sabe onde colocar a mão, né? E
a gente tem que pensar que ele é onisciente e onipresente. Talvez quando a gente se converteu e quando a gente começou a conhecer sobre Deus, a gente não sabia o que eram essas palavras, pelo menos eu não sabia. Eu comecei a conhecer sobre o Evangelho muito nova, então eram coisas novas para mim. Porque como você pode imaginar alguém que consegue ver tudo, sentir tudo, saber de tudo? Então é como se um aquário. É como se você fosse um ser humano e você tivesse um aquário bem pequenininho e você vê tudo que está lá dentro. E você tem controle sobre tudo. E aí a gente pensa que é uma certa vigilância, né? E aí cabe a nós entender se essa vigilância ela é ameaçadora nas nossas vidas ou ela é uma segurança. Porque muitas das pessoas que não estão com Cristo, isso pode ser ameaçador. Você pode ter medo de uma pessoa que sabe sobre tudo sobre você. Imagina uma pessoa que sabe sua senha do cartão, ou sobre o jeito que você dorme, ou a forma que você está nos seus momentos mais íntimos. Mas ela é uma segurança daqueles que creem, que entendem que Ele vai te corrigir, que Ele está ali, que Ele é o seu Criador, que Ele é quem vai te salvar, enfim, que é o que tem controle inteiro da sua vida. Porque a gente sabe que sem o poder dele, sem a confirmação dele, eu não posso dar um passo para o lado. Então é impossível que essa pessoa não saiba tudo sobre mim, sobre o que vai acontecer daqui a 5 minutos, ou que ele não sabia o que aconteceu há 5 minutos atrás, né? Em Salmo 139:8, ele fala: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Então, novamente ele afirma: eu estou presente em todos os lugares. Não importa onde estejamos, eu estou presente. E isso me conforta também, né? Que eu sou mulher e ser mulher também é um ato político, né? A gente está em perigo o tempo todo, a gente não sabe onde a gente entra, a gente não sabe onde a gente vai, ou o que a gente pode acontecer com a gente. Então, eu que estou, aliás, que chego em casa às vezes 1h da manhã, se não fosse Deus ali para estar me acompanhando por todas as ruas que eu passo, eu não sei como que a gente estaria aqui, né? A minha mãe, que trabalhou muitos anos em 300 bairros, a pastora também, que eu imagino. Então, se não é Deus cuidando da nossa vida o tempo todo, o que é de nós, né? Se Ele não vigia pra gente. Bom, Deus também é justiça. E também é uma das características que mais é citada na Bíblia, né? Deus é justo. E a justiça de Deus, diferente da dos homens, que a gente vê por aí, ela é perfeita. E ela também não tolera o pecado, como a gente já disse lá atrás. E, bom, ele se separa desses caminhos, mas oferece um caminho de redenção. Abre para mim Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. O justo é reto. A justiça de Deus, normalmente ela é balanceada também pela sua misericórdia. Ele enviou Jesus para pagar todos os nossos pecados na cruz e por meio dele nós somos declarados justos perante a Deus, né? E a gente vê várias histórias e conhece Deus como essa justiça, e talvez uma justiça tão correta que às vezes a gente vê como ríspida, né? A gente vê como que pode ser, talvez meio, a gente assusta do jeito que Deus é justo, né? E aí aqui a gente pode lembrar de um exemplo como Salomão. Eu não sei se vocês lembram da história, onde tinham duas mães e elas dormiam e uma das mães matou o filho dormindo, rolando. E aí no outro dia de manhã, essas duas mães acordam brigando por apenas uma criança, porque a outra estava morta, e elas levam até o rei, e ali no meio das mães, o rei vê aquela confusão e fala: não, então a gente corta o bebê ao meio e cada um fica com uma parte. E nisso, a verdadeira mãe olha, se emociona e fala: não, pode ficar com ele, porque de forma alguma
ela gostaria de ver o seu filho morto. De forma alguma ela gostaria de perder uma criança que veio do seu ventre, né? E ali a justiça de Deus, ela é aplicada justamente em forma de sabedoria. Porque o rei vai lá e fala, não, então dá para essa mãe, porque essa mãe é verdadeira. Porque não existe mãe nenhuma que faria seu filho ser cortado ao meio. Não existe mãe nenhuma que não olhe para o seu filho e se emocione ao escutar uma coisa dessa, né? A gente sabe que o amor de mãe é uma coisa também incompreensível, assim. A minha mãe, ela não dorme se eu não dormir, se eu não chegar em casa. Eu fico até irritada às vezes, mas ela me liga, ela fala quando você está chegando, mas ela não deixa de cuidar de mim, não é, mãe? Ela sempre está lá, sempre está em cima. Então, e Deus é justo, assim como aquilo aconteceu. Assim como aquele bebê não foi separado, Ele também não deixa acontecer coisas absurdas por causa da sua justiça, mas Ele sempre faz o que é correto. Amém. Glória a Deus. E Deus é Pai também, né? E quando você tem filhos, você tem um relacionamento íntimo, né? Dentro da nossa família, a gente tem um relacionamento íntimo conosco. Às vezes a gente usa o banheiro de porta aberta, às vezes a gente está doente e se encontra nas piores situações, e aí os nossos pais, nossos irmãos que estão ali com a gente. E você pode abrir em Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso essa palavra é beneplácito. Difícil, nem sei falar. Bom, mas de forma mais simples, ele basicamente nos adotou como filhos através de Jesus Cristo. Amém. E eu sou muito agradecida por isso, né? E eu realmente cultivo essa relação de filha com o pai, porque é meio complicado colocar isso em palavras, mas logicamente a gente tem que colocar o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai, como um pedestal e entender que Ele está no parâmetro acima, que Ele é uma pessoa, que Ele é um ser a ser adorado, mas também é muito difícil você ter uma linha tênue entre você pode conversar com essa pessoa e falar sobre seus sentimentos, você ter um relacionamento, porque eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Eu sou uma pessoa que traz intimidade das pessoas com isso, eu aproximo as pessoas com isso mesmo. E você criar um relacionamento com Deus, onde você pode contar tudo que está acontecendo na sua vida, ou tudo que está passando, ou você mesmo pedir onde que eu posso melhorar, ou às vezes você também pedir coisas que você quer, né? Porque às vezes a gente também pede pelo nosso emprego, pede pela nossa casa, e para isso a gente precisa criar um relacionamento, assim como um pai e um filho tem, né? Ele é um pai amoroso, igual Mateus 7:11 diz. Jesus diz: se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E é justamente sobre isso. Se nós que somos seres humanos e temos a nossa feição e a nossa família, quem dirá o Pai que me criou? Quem dirá Ele que fez tudo sobre mim, conhece tudo? Que mesmo sendo reclamona, Ele tá ali. Então, e Ele nunca nos abandona também, né? Em Salmos 27:10 ele diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Que é o que acontece, né? Às vezes aqui na terra a gente nem tem pai. Muitas das vezes mãe é mais difícil, mas pai, aí é mais fácil a gente ver gente que não tem pai, né? E mesmo sem um ou sem outro, essas pessoas têm o Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes é difícil, elas nem sabem, mas foi Ele que criou elas também e Ele que conhece elas. Então, se eles pedirem, se eles crerem nessa ajuda, eles também terão o seu apoio. E essa
que faz ele nos corrigir ali. Porque um pai que não tem intimidade com o filho e que não faz muita questão, muitas vezes pais que estão mais, por exemplo, que são mais bastardos, que não se importam, que moram mais longe, ele não tem aquele cuidado com o filho de você poder pegar e corrigir, ou falar, filho, vai por ali, guiar de uma forma. E é por isso que a gente está aqui conhecendo hoje um pouquinho mais sobre Deus, por mais que seja um pouquinho, porque a gente tem que ter intimidade com Ele. A gente tem que chegar e conversar, pai, eu não sei o que eu estou fazendo, pai, eu preciso disso. Para o Senhor Jesus, nosso pai, Ele poder falar, Ele poder nos olhar e falar, filha, vai por ali, filha, acho que não. E sem essa intimidade, é impossível você receber esses conselhos e às vezes você não consegue nem escutar ele, você não sabe de onde vem. Então, a gente precisa ter essa intimidade. A intimidade sempre é a chave. Amém. Ele que nos corrige, né? A gente precisa da correção dele sempre. E Deus é fiel também, né? Glória a Deus. Mas você pode abrir Números 23 e 19? Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Deus, ele nunca quebra as suas promessas. Isso é muito bom, né? Amém. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele nunca vai quebrar uma promessa que ele fez contigo. E mesmo quando muitas das vezes nós somos os infiéis, nós somos os errados. Porque nós, como seres humanos, às vezes a gente chega numa pessoa e se essa pessoa quebra uma promessa com a gente fica com o pé atrás. Pelo menos eu mesma, sei lá, se eu fosse traída num relacionamento, talvez, vocês voltariam com essa pessoa? Ou quando alguém fala com você que vai fazer isso e não vai, às vezes você não confia do mesmo jeito, você se sente meio quebrado, a sua confiança com essa pessoa quebra. Mas Deus não, Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, a gente pode confiar nele em todas as suas circunstâncias, sabendo que ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Você abre em 2 Timóteo 2,13 para mim? Glória a Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. E foi o que eu tinha falado. A gente, muitas das vezes, pode quebrar as pessoas podem quebrar a confiança, ou a gente pode quebrar a confiança de alguém também. A gente pode se sentir ansiosos, a gente pode fazer outra pessoa se sentir ansiosa, mas a gente não precisa se sentir ansioso com ele, porque ele você pode confiar de olhos fechados. E o que tudo isso significa para nós? A gente falou aqui sobre 8 características de Deus, e o que isso faz, né? Dentro. Deus, no final das contas, quando a gente junta todas essas características, a gente percebe um ser repleto de qualidades e coisas que a gente gosta de estar perto. Porque se a gente for colocar uma pessoa que é fiel, que é amorosa, que faz o papel de cuidadora, que é justa, a gente vê que ela seria um ser maravilhoso. E ela é basicamente uma junção de tudo que é bom, de tudo que a gente gostaria de viver e sentir essa comunhão, né? Amém. E ele sempre nos convida a participar disso, né? Ele sempre nos convida, nós, os seres humanos, por mais simples que sejamos, a fazer esses passos e ser um pouquinho mais parecido com ele, a estar mais junto. E então, eu te convido hoje a refletir também. Tipo, você tem permitido que Deus seja tudo isso na vida de vocês? Porque quanto mais você vê, quanto mais exemplos a gente tem de perto da nossa vida, mais a gente quer ser isso, né? Mais a gente se admira. E Ele nos chama para conhecer, para se aprofundar nessa palavra. Amém. E... Bom, voltando aqui, ao começo, Deus ele não é um conceito muito distante ou uma forma muito abstrata. Ele está profundamente interessado em cada detalhe de nós aqui.
Então, em Salmos 34:8, ele fala: então vai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E Deus, ele nos convida a reconhecer a sua grandiosidade, a entender como que foi a sua criação, a riqueza da sua santidade, permitir que nossos corações sejam purificados. Ele nos convida a deixar Ele guiar os nossos passos, a experimentar o seu amor, a confiar no seu poder e fidelidade. Mateus, pode abrir em Efésios 3:20, por favor? Amém. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Então, é como a gente já disse aqui, o Senhor, a gente faz, a minha mãe fala isso também, a gente faz planos, mas Deus faz planos muito maiores, coisas muito maiores. E eu espero que Ele esteja fazendo planos para mim também, porque eu estou muito perdida. Eu espero que Ele esteja ali escrevendo por mim, porque está muito complicado. Eu estou confiando no poder e fidelidade dele, entregando meus desafios nas mãos dele. Mas no final de tudo, resumindo, Deus é tudo que precisamos. Amém. Ele é suficiente, Ele é perfeito e Ele é completo. Amém. E é por isso, justamente por isso, que Ele governa nossas vidas. E que vocês têm que deixar Ele governar. Amém. E é isso que eu queria falar para os irmãos um pouquinho sobre o que é Deus. Amém? Amém. Quem vai fazer a ceia? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Foi só uma pitadinha, né, mãe? Que é conhecer Deus, né? Glória a Deus, quem é Ele?